disponíveis para o ano agrícola 2020-2021. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio é economista, diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre os resultados das eleições americanas e os possíveis impactos na economia. Márcio, tudo bem? Tudo bem, Toninho? Tudo bom. Márcio, mais uma vez obrigado pela sua presença para falar de um tema que realmente está mexendo com o mundo, né? É a tal eleição americana que diz que um ganhou e vai levar, o outro não quer deixar levar. O que isso pode virar, Márcio? Sim, Toninho, a eleição americana ela tem um peso praticamente para o mundo todo, né? Dado ao peso do que é a economia americana, a importância que a economia americana tem, né, para o mundo como um todo. E realmente é o que a gente viu aí nas últimas semanas, né? E o resultado saiu ali nas últimas horas, né, no apagar das luzes ali do último dia da eleição e que ainda está gerando algumas confusões, né? Porque Donald Trump não aceita o resultado e quer judicializar isso aí, né, e pode ainda haver muita reviravolta no cenário econômico mundial e na própria política americana, e na política externa americana, em função aí de indefinições e de situações que possam se alongar aí nas próximas semanas ou nos próximos meses. Eu acredito, pelo andar da carruagem, parece que o Biden vai levar isso aí, né? O Joe vai levar essas eleições. Mas, por via das dúvidas, se der uma reviravolta, isso não é bom para o planeta. Sim, Toninho. Qualquer indefinição no que se refere à política americana, né, isso é muito ruim. E já havia uma expectativa global de que, né, os democratas assumissem aí o governo americano com esse pleito eleitoral, que foi o que realmente né, ocorreu e deve se sustentar, né? O que a gente espera é que não haja essa judicialização que vai só causar transtornos aí desnecessários para acabar referendando aí um resultado que já está consagrado nas urnas. Enquanto isso, aqui no nosso país, a gente vive um problema sério econômico, social, político e, por que não dizer, até meio perigoso, principalmente para o próximo ano, porque a nossa economia está muito fragilizada e com essa confusão americana, dólar lá em cima, pode até prejudicar muito. E o que vem ajudando o nosso país, por incrível que pareça, e tem gente que infelizmente ainda é contra, porque não conhece o setor agropecuário, ainda critica, mete o pau, principalmente nos produtores. Mas por falar em produtor, Márcio, exportação de soja brasileira, como é que está a situação? Toninho, a exportação de soja ela vai bem, né? Esse ano vai fechar aí com níveis elevados, provavelmente não deve chegar ao recorde de 2018, 68 milhões de toneladas, mas o que a gente fica bem evidenciado e claro aí é o peso das exportações para a China, né? A China hoje representa aí em torno de 73% de todo o volume de soja, né, exportado pelo Brasil. E essa mudança, né, de governo nos Estados Unidos, né, tem causado uma certa preocupação, que é o quê? Que com o Biden lá possa, né, o chinês passar a comprar mais soja dos Estados Unidos. Isso de fato pode acontecer, mas o que a gente percebe é que o volume que o chinês demanda hoje de importação em cerca de 100 milhões de toneladas, a gente está atendendo aí praticamente 60% ou um pouco mais disso. E a gente sabe que os americanos não têm condições de ofertar um grande volume além do que é ofertado hoje. Porque o país, né, que notadamente tem condições de expandir a sua produção é o Brasil, né? Então pode haver ali alguns entraves de negociação no ano que vem, né, dada a condição de que os chineses podem, né, ter uma melhor relação com os Estados Unidos a partir do próximo ano, mas ainda a gente não pode considerar como um risco, né, para a exportação de soja brasileira para o mercado chinês, dado esse volume muito grande que eles exportam e nenhum país tem condições de atender esse diferencial de demanda, pois não há tanta sobra assim de soja hoje no mundo. Ô Márcio, saindo da soja e pulando para o milho, como é que está também a situação de exportação brasileira de milho? A exportação brasileira também, então, segue em ritmo forte, né? Não deve alcançar o que ocorreu aí no ano passado, mas ainda deve fechar em volumes aí bem elevados, né? 28, podendo chegar a 30 milhões de toneladas, mas ao contrário da soja, né, a China, se você for olhar aí no gráfico,
ela é inexpressiva na exportação, né, do milho brasileiro. Então, essa mudança, né, lá nos Estados Unidos não deve afetar aí as nossas exportações brasileiras, até porque boa parte da nossa exportação de milho é direcionada a países onde, historicamente, os Estados Unidos não têm ali um bom relacionamento comercial, né? Ô, Márcio, uma coisa que me preocupa muito no nosso país é essa indefinição que a gente tem. Essa situação política que nós não sabemos o que vai virar isso. Sim, Toninho, ela preocupa até porque os mercados refletem isso de uma forma, né, bem direta. A gente viu nos últimos meses aí a elevação escalada do dólar, né, isso já tem causado aí situações de inflação no país, infelizmente, não há aí como ser diferente. Apesar de ter favorecido o movimento de exportação, isso aí vai dificultar, né, e muito que o governo feche aí as suas contas, né? Isso impacta nas reservas internacionais e a questão política ela tem peso direto, que é a confiança do investidor, a confiança das empresas em investir no país, nas próprias empresas nacionais, também aquelas, né, estrangeiras, e a própria população que fica à mercê disso, né? As pessoas às vezes tendem a reter um pouco o seu consumo, evidentemente com medo, com a incerteza do que pode acontecer, e acaba virando um efeito em cascata que pode prejudicar a economia brasileira, né, por um tempo muito superior, né, ao que poderia ocorrer caso houvesse uma confiança, houvesse uma estabilidade política e uma harmonia entre os três poderes, aquilo que a gente já não vê há um bom tempo no país também. Ô, Márcio, se a gente for passar a régua mesmo em tudo que está acontecendo no nosso país, a Covid, essa ajuda financeira que o governo deu a uma boa parte da população, e no meio disso aí teve os gaiatos também que entraram, que não precisam, mas entraram, com todo respeito a você que está me ouvindo aí, são pessoas que basicamente tiraram de quem precisa, né, Márcio? Teve muita gente que fez isso. Agora, será que o governo brasileiro tem perna para bancar mais algum período esse... Toninho, é muito difícil, né? A gente acredita também que o próprio Congresso Nacional não vá, né, aprovar alguma coisa dessa forma para o ano que vem. E ficou bem evidenciado isso que você falou, o Tribunal de Contas da União divulgou agora essa semana um relatório com todos os candidatos a vereadores e prefeitos no Brasil que declararam um patrimônio superior a R$300 mil e usaram o auxílio do governo, requisitaram esse auxílio do governo. Tem casos absurdos de patrimônio superior a 5 milhões e essas pessoas foram lá, fizeram o seu caixa-tem, ou em alguns casos até recebendo Bolsa Família, né? Então, esse tipo de situação, né, mostra uma imoralidade muito grande, né, em nosso país e que precisa ser corrigido. Pois é, infelizmente é isso que quebra o país. Infelizmente. Quer dizer, ao contrário, nós poderíamos estar numa situação melhor se todo mundo cooperasse, mas infelizmente nós temos ainda um grande grupo aqui no Brasil que infelizmente não pensa na maioria, pensa única e exclusivamente no seu grupo, e isso está errado. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um tema muito legal, muito excelente, e vamos conversar mais nos próximos dias. Muito obrigado, Márcio. Na Toninho, estamos à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas e nem às coisas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.